Oi pessoal, eu, Mari, da Jax Assessoria Social, para compartilhar com vocês como organizar a conferência do idoso. E agora, esse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre os eixos de discussão, tá? Todo mundo sabe, ou se você não sabia, todo ano que tem conferência, eles escolhem um tema principal a ser trabalhado. Mas para que esse tema seja bem organizado, dividido, trabalhado, compartilhado, conversado, o que os conselhos nacionais fazem? Eles organizam eixos de discussão. Então, para a Conferência da Pessoa Idosa desse ano, do ano que vem, eles dividiram em 4 eixos e eu vou falar um pouquinho de cada eixo aqui para vocês, para auxiliar vocês na hora da discussão, na hora de escrever as propostas, tá? O tema principal desse ano é os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda, né, não só para o Conselho do Idoso, mas para todas as conferências, é que vocês conheçam a realidade do município de vocês. Podem procurar, por exemplo, informações no IBGE, dados mais atualizados do seu próprio município, dos atendimentos, verifica certinho aí na educação, na assistência, na saúde, em todos os campos, né, ou todos os espaços de atendimento da pessoa idosa no seu município, como que tá a realidade do idoso. Por quê? Conhecendo essa realidade, você vai ter noção de quais propostas vão fazer mais sentido para o seu município. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, começando com o eixo 1. O eixo 1, ele vai trabalhar os direitos fundamentais que ficam lá na Constituição. Então, eixos fundamentais, direito à vida, direito à saúde, à educação, à assistência, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte, lazer. Todos esses direitos fundamentais que todas as pessoas têm, eles são específicos de uma forma diferente para a pessoa idosa, tá? Então, procurem ali na política do idoso todos os tópicos que falam sobre os direitos fundamentais, ou até mesmo na Constituição Federal pode ser encontrado. Então, o que é direito do idoso em cada política? Por exemplo, se você pegar a política de saúde, vai ter saúde para todo mundo, mas vai ter específico tópico que fala sobre os direitos, que tópicos, que questões, que serviços, que acessos, que programas, projetos, benefícios são para o idoso, tá? E assim em todas as políticas. Política de assistência social é a quem dela necessitar. Ok, mas se o idoso dela necessitar, o que a gente faz? Como que a política de assistência atende esse idoso? E assim por diante, tá, gente? Então vocês vão ficar ali com uma lista de direitos de cada política diferente. E aí a ideia eu achei muito legal, aqui no estado de Santa Catarina, o Conselho trouxe algumas perguntas de discussão que ajudam a gente a responder exatamente o que está acontecendo no município. Então verifiquem, por exemplo, essa é a 5ª conferência. Então o que acontece? Quando os municípios fizeram várias conferências, né, já participou da primeira, da segunda, da terceira, o que foi definido na última conferência que já aconteceu? E o que foi definido na última conferência que não faz mais parte da realidade do município ou que ainda não aconteceu e o município de vocês ainda precisa colocar de novo como exigência dessa conferência? Então, uma dica legal aqui no eixo 1 que fala dos direitos fundamentais é o seguinte: peguem todos os eixos fundamentais, todos os direitos fundamentais de cada política. E verifiquem, aí é aquela coisa, né? Mari, todo mundo sempre me fala isso, Mari, mas se deixar a gente vai colocar milhões e milhares de desejos, né? E eu acho isso ótimo, porque de fato vocês estão se preocupando com o direito da pessoa idosa. Mas como a gente não consegue colocar tudo, eu sempre digo, coloquem o que for mais gritante. O que é emergencial aí no município de vocês? O que assim, Mari, isso não dá mais para acontecer no nosso município com a pessoa idosa. Então verifiquem o que dessas políticas estão mais gritantes e construam propostas em cima dessas políticas que estão aí com uma necessidade maior.
E aí vocês vão construir propostas. Primeiro, vocês vão avaliar o que aconteceu na conferência passada, porque senão a gente vai ficar só repetindo. A gente propôs alguma coisa para a saúde, mas não aconteceu. Será que a proposta era legal? Será que foi falta de vontade do município? Será que já não existe aquela proposta ali ligada a alguma outra política? Então a gente pode analisar qual o planejamento do município de vocês nas últimas conferências. E depois disso, criar propostas novas de acordo com cada sub-eixo que a gente chama. Então vamos lá, tem saúde, assistência social, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte e lazer. E aí aqui também entra a questão de moradia e transporte, a gente pode colocar também a infraestrutura, tá? Que tá dentro de moradia, transporte, cultura, moradia, esporte e lazer. Algumas questões vão estar relacionadas aí à estrutura física mesmo. Como que vamos ter o lazer se não tem uma praça pública, por exemplo? Enfim, e aí vocês vão verificando as necessidades de vocês. Tá, Mari, mas tu não falou sobre educação, porque a educação ganhou um eixo especial. O eixo 2 vai falar sobre a educação, assegurando direitos e a emancipação humana. Eu achei esse tema muito legal, achei muito bem pensado colocar a educação como um tópico específico. Por quê? Jamais desmerecendo as outras políticas, tá? Mas eu achei legal pensar sobre o quê? Gente, cada vez mais nós estamos nos tornando um país mais velho, né? As pessoas estão vivendo mais tempo e a gente tem que assegurar para essas pessoas uma qualidade de mais tempo. E não só isso. Imaginem que, suponhamos que eu trabalhasse na saúde ou na área de assistência social, que é a área que nós da Jax trabalhamos hoje. Está aumentando o público de pessoas idosas, certo? Eu ainda não sou idosa, mas como eu trabalho com essa política, é meu dever saber como trabalhar com a pessoa idosa. Então a questão da educação, ela abrange as duas questões. O acesso de educação ao idoso mesmo, a educação, o EJA, essas educações para adultos, né, jovens e adultos, a educação superior que já tem aberto aí um campo, a gente sabe, né, que muitos estudantes hoje de faculdades, universidades, enfim, são idosos. E esse acesso não só para o idoso, né, que vai estudar, mas esse currículo de envelhecimento, falar sobre envelhecimento, falar sobre a pessoa idosa, estar presente em outros currículos também, de outras pessoas que ainda não são idosas, mas que estão trabalhando com esse envelhecimento ativo que nós estamos vivendo no Brasil e em outros lugares também. E aí, como eu falei para vocês, puxando um pouquinho do tópico anterior, verifiquem no município de vocês como que tá a taxa de pessoas idosas. É muito? É pouco? O município é praticamente idoso? Opa, então é alarmante, a gente tem que focar nas políticas para pessoa idosa. Não, Mari, aqui tem pouquinho pessoa idosa, mas essa minoria tem que ser atendida. Então verifiquem primeiro no IBGE, pode ser no IBGE, tá, gente? Como que tá a taxa de envelhecimento do seu município em específico, né? Se tem muita gente idosa, tem poucos, como que tá a taxa de crescimento, porque não é só a taxa que existe, mas como ela está se movimentando. E aí a ideia aqui é, primeiro, inserir nos currículos a fala sobre conteúdo sobre envelhecimento. Então, no currículo formal, no currículo normal, pra quê, gente? Acabar com preconceito. Acabar com as questões de atendimento, que depois a gente vai falar no próximo. Eu achei muito legal porque os 4 eixos estão bem amarrados assim, né? O da criança e adolescente também foi assim, eles ficaram bem em conjunto, parece que um eixo vai completando o outro, né? Então no primeiro a gente falou sobre política pública, no segundo sobre a educação. De quem? Dos dois, né? O que adianta o idoso ir lá ser atendido num serviço público e aquela pessoa não ter o entendimento da pessoa idosa, não ter o entendimento de como acontece o envelhecimento, enfim, e aí isso prejudicar o atendimento desse idoso, né? A gente vai falar isso um pouquinho no próximo, que é sobre violência. Então, incluir essa questão de geriatria
Gerontologia também é um nome que se usa como disciplinas curriculares, né? Cursos superiores e trabalhando também a questão, por exemplo, um dado que o nosso Conselho do Idoso trouxe que foi muito legal, é que aqui em Santa Catarina continua a taxa de nascimento e as pessoas estão envelhecendo mais. Então o que acontece? Nós temos as duas pontas ali. E essa relação intergeracional vai continuar acontecendo. Aqui em Santa Catarina não aconteceu aquela questão de só as pessoas viverem mais ou envelhecerem. Não, continua se renovando e nascendo muita criança, nascendo e vivendo, né? Que às vezes nasce, mas morre. Enfim, não é o caso. Então, nasce bastante criança, tem bastante idoso. Poxa, temos que olhar para essas duas pontas. O meio também, mas nesse caso, né? Como que a gente vai dar atenção para a criança? Essa criança vai conviver o quê? Mais com idosos. Entende? Vai ter mais idosos na sociedade para ela conviver. E o contrário também, tá? E aí, de novo, o que as últimas conferências falaram sobre isso? Tinha, por acaso, alguma proposta para a educação? E se teve essa proposta, aconteceu alguma coisa? Né? O que já foi cumprido, o que não foi cumprido? Existem ofertas de cursos profissionalizantes, reciclagem, capacitação, alguma coisa que motive, que redirecione, que requalifique os idosos na sua cidade? Né? Que mecanismos que são utilizados para aproximar esses idosos de novo à educação, à reinserção do trabalho, porque a gente sabe que tem muitos idosos que têm a capacidade, mas não têm o incentivo, não têm acesso, não têm vontade, enfim, de estar na ativa. E isso até em questões psicológicas mesmo, quando a pessoa fica parada, meio que perde um pouco assim aquela vontade de viver, vai ocorrendo outras questões de saúde mental, de depressão e tudo mais, tá? Então esse foco aqui da educação ficou muito show, porque ele é abrangente. Então, como eu falei para vocês, foquem no idoso que está estudando e se qualificando, mas também foquem em outros profissionais que precisam estar estudando sobre o envelhecimento para prestar um ótimo atendimento, tá ok? No eixo 3, esse é um dos que mais as pessoas costumam falar, que é o eixo sobre enfrentamento da violação dos direitos humanos da pessoa idosa. Então vamos lá. No da criança e adolescente também teve a violação de direitos, né, as violências contra a criança e adolescente. E se vocês forem perceber, são violências diferentes. Tem algumas que são semelhantes, mas são violências sofridas e que acontecem de formas diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, primeiro ponto. O que é violência contra a pessoa idosa? Estudem, verifiquem que tipos de violência que existe e quais desses tipos acontecem no município de vocês. Então vamos lá. Eu trouxe algumas aqui, né? Violência física, psicológica, abuso financeiro ou material, que acontece muito, abuso sexual, negligência, abandono e tudo mais. Então, dentro dessas violências existentes contra o idoso, o que mais acontece no seu município? E aí eu trouxe aqui uma ideia de como enfrentar essas violências. E eu trouxe o antes, o durante, o depois. O antes está um pouquinho ligado ao que eu falei no eixo 2, que é a educação. Como que a gente traz muitas das violências, gente, muitas das violências que acontecem principalmente em casa, são questões de falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho até uma conhecida próxima que passa por isso, que é a idosa tá em questões de Alzheimer. E aí esse Alzheimer trouxe para a família toda uma demanda de cuidado, a família está como cuidadora. Mas a família demorou para entender que o Alzheimer, as questões que estavam acontecendo com ela, eram de fato uma doença a ser tratada. Até se descobrir que era uma doença que precisava de remédio, que precisava de apoio, que precisava até de uma tolerância maior, de uma paciência maior, a idosa sofreu bastante violência, preconceito, tanto das pessoas da rua como da própria família. Então, por que eu trago esse assunto da educação para vocês? Cuidemos do antes. O que dá para fazer antes? Vamos falar sobre a violência do idoso, o que é essa violência, como que ela acontece, né? Quais as demandas que o idoso tem, que o jovem, que o adulto não tem mais, né? Ou ainda não tem, né? Porque não tá na idade adulta ainda. Então, primeira parte, o antes, trabalhar a prevenção.
Tá, Mari, mas a gente sabe que nem sempre dá certo a prevenção. Se o antes não funcionar, o que a gente tem que cuidar? Do durante. Ok, tentamos prevenir, a prevenção não aconteceu. O que a gente tem que fazer? Como que tá o fluxograma do teu município para atender a pessoa idosa que sofreu alguma violência, violação de direitos? Existe um local específico para atender essas pessoas? Onde que faz denúncia no teu município? Tem uma promotoria para isso? Tem uma delegacia especializada? Tem CREAS? Tem CRAS? Que tipo de equipamentos que tem no teu município que são relacionados ao atendimento da pessoa idosa que sofreu alguma violação de direito, tá? E aí a ideia aqui é justamente essa, é cuidar do durante. Enquanto estamos atendendo essa pessoa idosa que sofreu maus tratos, enfim, vários tipos de violência, o que acontece ali? Ali ela também não está sofrendo violência institucional? Como que fica essa pessoa idosa que tem que, às vezes, num atendimento da saúde, um atendimento da assistência, subir de escada vários degraus, ela não tem acesso, né? Ela tem que... A pessoa fica dá informação errada, ela fica indo e voltando para vários lugares, né, com essa informação equivocada. Enfim, como que a gente pode trabalhar o durante, a pessoa que já está sofrendo essa violação, né? Para que as pessoas se sintam seguras também, que elas podem verificar essa situação de violência e saber aonde ir, aonde pedir ajuda, com quem falar e se sentirem seguras nesse atendimento. E o depois é que coisas que não existem hoje diante desse diagnóstico que a gente precisa executar e prever. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tá, Mari, mas a gente não tem aqui suporte, né? O nosso município não tem porte para ter CREAS, por exemplo. Tá, e a rede? E a comunidade? Como que a comunidade pode colaborar no atendimento da pessoa que sofreu algumas questões de maus tratos, né? Projetos continuados, que ações continuadas a gente deve fazer, continuar fazendo, para que o antes e o durante, para que o antes seja forte e que o durante não precisa acontecer, né? Os órgãos que fiscalizam isso, eles são equipados com pessoas capazes de atender, não só com um monte de gente lá que não sabe o que está fazendo, mas pessoas que entendem sobre a política do idoso, esse pessoal está capacitado para isso, né? Como que é tratada hoje a violência contra o idoso no seu município? Então essas são questões para se pensar no eixo 3, tá? E por último, o eixo 4 vai falar sobre os conselhos de direitos, o seu papel na efetivação do controle social e na geração e implementação das políticas públicas. Bom, o Conselho de Direitos é um articulador e responsável por elaborar e fiscalizar política para a pessoa idosa. Ok, sendo que essa é a função do Conselho de Direitos, se ele não estiver funcionando, nada do que a gente falou anteriormente acontece. Inclusive, a conferência não acontece se o conselho não estiver funcionando. Então, a ideia aqui é fortalecimento do Conselho de Direitos. Como que ele tá? Ele funciona? Tem uma secretaria específica? O Fundo Municipal do Idoso do seu município já está funcionando? Como que o conselho faz a articulação da rede? As pessoas são chamadas, mas elas não participam? Enfim, a ideia aqui é dar poder ao Conselho de Direitos, que é o órgão que vai estar fiscalizando para que tudo isso que eu falei nesse vídeo até agora aconteça. Então é isso, gente. Como eu falei para vocês, o eixo 4 é Conselho dos Direitos. Se o conselho estiver funcionando e articulado, ele vai resolver tudo aquilo que nós combinamos ali no eixo 1, 2 e 3. A ideia é fortalecimento do Conselho dos Direitos e sempre lembrando aí de verificar nas últimas conferências o que foi definido para o Conselho. Foi definido alguma coisa? E dessas questões que foram definidas, o que já aconteceu? Então é sempre legal verificar questões das últimas conferências, tá certo? Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui com a gente. Ativem o sininho aqui em cima para que toda vez que a gente publique um vídeo novo, o YouTube avise vocês, tá certo? E continuem mandando pra gente suas sugestões, dúvidas, né? E dicas pra gente compartilhar aqui com vocês e continuar fazendo política pública de uma forma mais descomplicada. Obrigada,
Tchau, tchau, até o próximo vídeo.